Querido irmão e irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos a mais um estudo bíblico, damos continuidade ao estudo no livro de Juízes. Temos sido abençoados com esta leitura e este estudo mais aprofundado de um texto tão rico como é o texto de Juízes. Então hoje nós vamos olhar para mais um trecho, vamos olhar para mais uma história de um juiz que Deus proveu ao seu povo para libertá-lo. A história de hoje é uma história dramática e que em algum momento ganha inclusive contornos hilários. É uma história muito singular e que pode ter passado desapercebido por você. Nós hoje vamos nos concentrar então no texto de Juízes, no capítulo 3, dos versos 12 a 30. E como temos dito, a nossa sugestão é que você faça esta leitura previamente, antes de dar continuidade ao conteúdo que nós vamos expor. De qualquer forma, a nossa conversa hoje aqui será, como fizemos de uma outra vez, praticamente uma leitura comentada. Nós vamos olhar aqui o texto e vamos fazendo uma leitura pormenorizada, um olhar mais atento aos versículos, destacando algumas nuances, ok? Então, vamos lá, vamos retomar o nosso estudo bíblico. Ainda em Juízes capítulo 3, lá no versículo 11, nós tivemos a notícia da morte de Otiniel. E como você deve lembrar, o tempo que nós vimos aí na introdução do livro de Juízes, que foi do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, nós vimos que ali já havia uma espécie de... a maneira como as coisas iriam se desenrolar e que seriam narradas no livro dos Juízes. Então ali nós já vimos, por exemplo, que o povo de Deus havia feito o que era mal perante o Senhor, então passavam por um momento de aperto, Deus levantava o juiz para libertá-los, e aí, quando o juiz morria, o povo voltava a fazer o que era mal perante o Senhor e fazia isso de maneira cada vez pior. Então, no capítulo 3, no versículo 11, nós vimos que Otiniel, aquele que foi o primeiro juiz, filho de Kenaz, faleceu. E com isso, então, dá-se início a este novo ciclo na história do povo de Deus. O versículo 12, então, vai mais uma vez narrar aquilo que nós já comentamos aqui. A história, esse ciclo, ele se renova, ele recomeça sempre com o povo fazendo o que era mal perante o Senhor. E é isso que diz o verso 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Bom, então, aqui nós vemos um novo ciclo de idolatria sendo reiniciado na vida do povo e, por isso, uma nova medida disciplinar da parte de Deus vai surgir contra o povo de Israel. E o nome desta medida disciplinar, conforme nós vimos aqui, é o rei dos Moabitas, o rei de Moabe, chamado Eglon. E aí o versículo 13 vai nos mostrar como foi a estratégia de Eglon para contra Israel. O verso 13 diz: E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. Então, Eglon resolveu fazer uma espécie de coalizão com os filhos de Amon, também chamados de Amonitas, e também com os amalequitas, uma junção de exércitos contra Israel. E aí o texto diz que Israel é subjugado pelo exército liderado por Eglon. Israel é ferido, diz o verso 13.
E aí um aspecto muito interessante no final do verso 13 também pode passar desapercebido por nós. Porque diz que nesta vitória militar, Eglon e a sua coalizão de exército apoderaram-se de Israel na cidade das palmeiras. Que cidade é essa? Você já ouviu falar dela, só não ouviu falar dela com esse nome. O outro nome, ou o verdadeiro nome da cidade das palmeiras, se chama Jericó. Se você quiser conferir, você pode dar uma olhada lá em Deuteronômio, capítulo 34, verso 3, e também em 2 Crônicas 28, verso 15. Nestes dois textos você verá a referência de que Jericó é a cidade das palmeiras. Então, por que isso é emblemático? Porque você deve lembrar também que foi em Jericó o lugar onde Deus havia dado a vitória mais substancial à geração de Josué. Uma das vitórias mais lembradas, uma vitória que inclusive nós cantamos, né? Nós temos músicas que falam acerca da vitória de Josué e o seu povo perante a cidade de Jericó. Jericó, que era uma cidade absolutamente fortificada, tinham muralhas consideradas intransponíveis, e Deus deu vitória ao seu povo, aquela geração de Josué, sem que eles precisassem empunhar algum tipo de arma. Deus fez com que as muralhas de Jericó ruíssem, viessem ao chão, e o povo de Israel, então, sob a liderança de Josué à época, pôde entrar na cidade, tomar a cidade, porque foi uma geração que amava a Deus, que obedecia à vontade de Deus e, portanto, experimentava essas vitórias vindas da parte de Deus. Então, é em Jericó, na cidade das palmeiras, no lugar onde Josué e a geração anterior havia experimentado esta grande vitória militar, agora Jericó é também o cenário para uma das maiores vergonhas do povo de Israel, onde eles são subjugados, onde eles são completamente tomados pela coalizão liderada pelo rei Eglon. Né? O verso 14 vai dizer que os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. E aqui você deve lembrar também que quando, da primeira vez deste processo de servidão, que aconteceu na narrativa anterior, que foi objeto de estudo na semana passada, nós vimos que o povo ficou sob a servidão de Cusã-Risataim durante 8 anos. É o que nós vemos lá em Juízes capítulo 3, versículo 8. E aí Deus levantou naquela oportunidade o Otniel para libertar o povo. Agora, neste novo ciclo, o povo de Israel, debaixo da servidão de Eglon, não permanece apenas 8 anos, mas sim 18 anos. O tempo aumenta, né, este tempo de servidão que Israel agora se encontra subjugado, em absoluta subserviência ao rei dos Moabitas, por conta da coalizão que ele formou para vencer Israel. Né? Aumentou aí o tempo de servidão. E então, a partir do versículo 15, nós somos apresentados a mais um juiz, a um novo juiz que Deus haverá de levantar para libertar Israel. Então, passado todo aquele tempo de aflição, passados 18 anos de servidão sobre Eglon, o verso 15 vai dizer que os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhe suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então, vamos olhar aqui para este novo personagem, né? O Eude. A primeira coisa que nós olhamos para esse texto
para as informações que nos são dadas, é porque logo após do nome deste juiz ser nos dito, Eude, é também nos informado de que ele era um homem canhoto. Por que o texto bíblico resolveu dar esta informação? Porque ser canhoto era um fato digno de nota. Bom, na cultura de Israel, a mão direita é símbolo de poder, de autoridade, é símbolo de destreza. Nós vemos isso, por exemplo, no Salmo 16, verso 11, quando nós lemos o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então veja que esse aspecto cultural de que a mão direita é a mão do governo, é a mão do poder, é a mão da destreza, a mão da soberania, esse aspecto inclusive passa para o âmbito religioso. E Deus é visto como alguém que governa com a sua destra. Nós temos também um outro texto, talvez um dos mais conhecidos acerca desse termo, que está lá em Isaías 41, dos versos de 8 a 10. Diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E naturalmente existem outros textos bíblicos que falam acerca da destra de Deus, mostrando e também fundamentando este aspecto cultural. Então, por que o texto bíblico vai fazer esta narrativa de que Eude era um homem canhoto? Isso é uma contraposição a uma questão que era muito corriqueira, o fato de que a maioria das pessoas eram destras. Os guerreiros normalmente eram destros. A mão de batalha, a mão de empunhar a espada era a mão direita. Isso mostrava que o guerreiro de alguma forma era habilidoso. Então é um fato curioso a questão de que a mão direita era o senso comum, era o normal, o natural, por assim dizer. Os canhotos, então, eles eram a contraposição disso. Então, se um guerreiro é considerado como habilidoso pelo fato de usar a mão direita, naturalmente, alguém que é canhoto não é um guerreiro habilidoso. Não tem destreza, não tem capacidades para ser um bom guerreiro ou para liderar um exército. Então, o que o verso 15 está querendo dizer é que o Eude, levantado por Deus para ser juiz e libertador, e que ele era canhoto, está falando que este homem, do ponto de vista humano, é alguém absolutamente inadequado para uma tarefa de libertação militar. É alguém que é inadequado para vencer um rei e uma coalizão entre exércitos. Inclusive, a tradução literal do texto hebraico, quando diz que Eude era canhoto, significa que ele não era hábil com a mão direita. Então, há uma fusão de sentidos ao dizer que ele era canhoto, quer dizer, na verdade, que ele não tinha habilidade com a mão direita. Isso fez, inclusive, com que alguns estudiosos, historiadores, teólogos, viessem a pensar que ele poderia ter alguma deformidade na mão direita, e por isso precisava usar a mão esquerda, mas isso não passa de mera especulação. Mas o fato é que, enquanto o Otiniel, aquele primeiro juiz,
representava o homem certo, na situação certa, para a causa certa, o Eude parece ser o homem inadequado para uma causa inadequada para ele, que é libertar todo um povo diante de um rei tirano que comanda e governa uma coalizão. Portanto, se perguntassem em Israel quem poderia liderar um ataque militar contra o rei Eglon, rei dos Moabitas, certamente entre o povo ninguém escolheria o Eude, pelo simples fato dele ser canhoto e ser considerado inadequado para qualquer tipo de tarefa, especialmente para a tarefa militar. Agora, conforme a história se desenrola, nós vamos ver que aquilo que qualquer pessoa poderia pensar de Eude como alguém inadequado, a história vai nos mostrar que, na verdade, ele acabou sendo a pessoa certa para esta missão de libertação, né? Então, ainda no verso 15, lá no finalzinho do verso, nós vemos que Eude vai até Eglon, né, junto com alguns filhos de Israel, para pagar tributos, né? Ou seja, aqui nós vemos a representação física da opressão de Israel. Israel está na sua própria casa, que Deus havia dado a eles, a terra que Deus havia dado a eles, mas mesmo assim, porque estão dominados por Eglon e pela coalizão liderada pelos Moabitas, Israel tem que pagar tributos ao rei Eglon, né? É como se alguém pagasse aluguel para morar numa casa que é sua. É uma situação impensável, é o retrato da opressão, né? E aí, o verso 16 vai nos mostrar, então, o momento em que essa história começa a ficar mais tensa, porque vai se aproximando este período de enfrentamento direto entre Eude e o rei Eglon. E aí, no verso 16, nós vemos a estratégia. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes ao lado direito. Então, essa informação também parece ser uma mera informação técnica de preparação para a batalha, mas você vai perceber como essa informação faz todo sentido daqui a pouco. O verso 17 vai nos mostrar, então, este encontro entre Eude e Eglon. Verso 17 diz: levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo, porque o texto bíblico está querendo salientar que Eglon era um homem gordo, porque provavelmente ele havia conquistado esta condição debaixo dos tributos que o povo de Israel precisava pagar a ele, então, para poderem sobreviver. Eglon é gordo às custas de Israel, tem uma vida regalada às custas de Israel. Bom, no verso 18, o Eude entrega os tributos a Eglon e se despede e vai saindo com o seu povo. Mas no verso 19 é quando começa, na prática, a estratégia de Eude. Ele volta para Eglon e diz que tem um segredo a contar para ele. E quando ele fala sobre isso, o rei Eglon manda ele ficar quieto, né? Já que se tratava de um segredo, pede para ele parar de falar naquele momento e manda com que todos os seus servos, todas as pessoas que estão presentes ali, saiam da sala. E eles vão para um lugar reservado, somente Eglon e Eude, uma sala específica, né? Essa situação é uma situação completamente impensável. Por quê? Porque um rei jamais ficaria sozinho com alguém do povo que está sendo subjugado por ele. Como nós podemos pressupor isto? Pelo fato de que um guerreiro que é habilidoso com a sua mão direita
mantém a sua espada do lado esquerdo, para que ele possa puxar quando necessário e manuseá-la corretamente. Mas do lado esquerdo de Eude não havia nada. Ele era canhoto. Então ele se mostrava como alguém que não era um guerreiro. Mas você deve lembrar que nos versos acima, ele amarrou uma faca por debaixo das vestes do lado direito. Né? Ou seja, o rei Eglon olha para o Eude, olha para aquela figura e se vê confortável e à vontade, porque pensa o seguinte: este homem não pode me fazer mal, ele não tem condições de me fazer mal algum. E é por isso que ele se sente à vontade para colocar todos os seus servos para fora e para ficar sozinho com Eude numa sala. E é nessa situação que nós começamos a ver, então, que o homem que parecia ser inadequado para esta missão, na verdade, era o homem certo. Né? Se fosse qualquer outra pessoa, dificilmente o rei Eglon ficaria tranquilo em ficar sozinho com esta pessoa. O verso 20 nos diz: Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então, os versos 21 a 23 vão narrar, então, o ataque de Eude a Eglon. Ele aproveita este momento, puxa a faca que ele tinha feito e, então, mata Eglon. Se você tiver curiosidade, leia os versos 21 a 23, que o texto chega a dar alguma riqueza de detalhes deste ataque, né, de Eude. O texto mostra, né, que mesmo o rei sendo gordo, Eude precisa enfiar a faca com toda a força possível para que consiga lograr êxito nesta missão, né, de matar o rei. E após ter executado o trabalho, Eude sai, tranca a porta, né, e vai embora como se nada tivesse acontecido. Os versos 24 e 25 nos mostram os servos começando a achar estranho o fato de Eglon não sair daquela sala. Eles vão até a porta, veem que a porta está trancada e pensam que o seu mestre, o seu rei, está aliviando o ventre. O que provavelmente esse pensamento aconteceu dado o mau cheiro que vinha da sala. Mas vai passando o tempo e nada acontece. Eles resolvem então arrombar a porta e quando entram se deparam com o rei Eglon morto no chão. E a este ponto Eude já está a muitos quilômetros de distância, já está voltando para uma cidade específica. Os versos seguintes vão dizer que ele toca a trombeta e o exército agora então está pronto para descer contra aquela coalizão que está atordoada sem o seu líder. Então estão vulneráveis e prontos para serem vencidos. Então Israel vai lá sob o comando de Eude, algum exército que ele preparou, e então os versos 28 a 30 vão nos mostrar sobre esta vitória militar que Israel teve sob esta coalizão formada pelo rei dos Moabitas. Né? E aí, depois disso, o povo entra num novo período de paz que, conforme a última parte do versículo 30, diz que durou 80 anos. Então, este é o tempo em que, liderados por Eude, nesta libertação, este ciclo encontra novamente aquele tempo da paz, aquele novo tempo de avivamento, como já conversamos em alguns estudos anteriores, aquele novo tempo em que o povo se volta para Deus, porque é Ele quem garante a paz, e que vive, então, sob a liderança de Eude, como este representante libertador levantado pelo próprio Deus para liderar o povo. Então, o que é mais evidente em toda essa história do juiz Eude?
E é claro que a história tem os seus contornos dramáticos e em alguns momentos engraçados, mas o fato mais evidente na história de Eude é o fato dele ser canhoto, o que o colocava como alguém absolutamente inadequado para esta tarefa de libertação, especialmente porque nesta tarefa estava incluso uma necessidade de liderança militar, né? Então, Eude era completamente, aos olhos humanos, inadequados para esta função, né? E quando nós olhamos para isso, nós percebemos um aspecto que aponta diretamente para o nosso perfeito libertador, chamado Jesus Cristo. Em Isaías 53, dos versos de 1 a 3, nós lemos o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Esse texto do profeta Isaías é um texto messiânico, ou seja, é um texto que fala acerca da vinda do Messias. E você deve ter prestado atenção na leitura e percebeu que este Messias que virá, ele será rejeitado, desprezado, as pessoas não vão ver beleza nele, ele saberá o que é padecer. No Novo Testamento, ainda segundo a narrativa de João, lá no capítulo 1, dos versículos 43 a 46, nós lemos o seguinte: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. A pergunta de Natanael, na verdade, é uma expressão que estava presente na boca de muitas outras pessoas. Eles esperavam um libertador, mas que fosse um grande guerreiro ou um grande político e que resolvesse a situação premente, a situação que eles julgavam ser a pior situação ou o verdadeiro sofrimento deles, né? Então eles esperavam um Messias aos seus próprios olhos. Tal como disse o profeta Isaías, o Messias seria alguém que não agradaria aos olhares de muitas pessoas. Ele seria vencedor não por meio de uma vitória militar, mas ele seria vencedor na medida em que haveria de padecer. Para muitos, Jesus era tão inadequado quanto Eude para ser um libertador. Jesus se manifesta na fragilidade de um bebê, numa cidade pobre, humilde, em circunstâncias igualmente humildes, longe de qualquer conforto da realeza ou de qualquer luxo que um tipo de vida mais abastada poderia lhe dar. A vitória de Jesus também foi muito singular. Apesar de Eude ter sozinho matado Eglon, foi necessário que ele retornasse e buscasse um exército para vencer a coalizão dos moabitas, amonitas e amalequitas. Mas Jesus venceu sozinho aquele que é o maior adversário de qualquer pessoa, a morte. Jesus não precisou de nenhum tipo de ajuda extra, ele sozinho derrotou o pior inimigo do ser humano, que é a morte.
Eude foi levantado por Deus para libertar um povo que não merecia. Aliás, eles estavam naquela situação porque haviam abandonado o Senhor. E Jesus foi enviado para nos libertar, porque, como diz o apóstolo Paulo no livro dos Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, este texto que lemos nos faz lembrar muitas coisas, além de perceber esta relação tão clara que vemos aqui a partir do juiz Eude e o como ele aponta para Jesus, o quanto Eude tem as suas limitações e as suas imperfeições e aponta para Jesus, o nosso libertador perfeito, o nosso vencedor por excelência. Nós percebemos também e relembramos alguns fatos. Primeira coisa, nós vemos Deus usar quem Ele quer. E não é apenas neste texto que nós vemos isso, mas em vários outros textos da Bíblia, nós vemos pessoas que, sob o olhar de tantas outras, poderiam ser consideradas como inadequadas, e às vezes, em alguns momentos, elas mesmas se consideravam inadequadas, mas pelo fato de Deus ter chamado essas pessoas e ter dado a elas uma missão e ter abençoado essas pessoas com o seu espírito para que esta missão fosse concluída de acordo com a vontade dele, as coisas então aconteciam conforme a vontade de Deus. Você deve lembrar, por exemplo, que Moisés se sentia pesado de língua, incapaz daquela tarefa que Deus havia dado a ele. Mas Deus havia prometido que seria com ele e que o ajudaria e o abençoaria. E assim como em várias outras narrativas nós vemos pessoas que se sentem inadequadas ou aos olhos das outras são inadequadas, e o próprio Jesus, por ser de Nazaré, por ser humilde, por ter vindo na fragilidade de uma criança, foi considerado por muitos como inadequado. Muitos não acreditavam que ele era o Messias, dentro do seu próprio povo. Então, nós vemos isto e, mais uma vez, se prova o fato de que Deus usa a quem Ele quer, do jeito que Ele quer, de acordo com os seus santos propósitos. E isto também serve para nos mostrar que a salvação não vem do juiz, não vem do libertador, não vem daquela pessoa limitada, mas a salvação vem de Deus. E essa perspectiva de que a salvação vem de Deus é uma perspectiva que acaba de uma vez por todas com essa mentalidade de idolatria. Porque a mentalidade de idolatria funciona na perspectiva em que aquele que vai até a divindade querendo alguma coisa, quer, na verdade, fazer uma espécie de negociação. É como se dissesse o seguinte, é como se o homem chega para uma outra divindade e diz o seguinte: o que é que eu preciso oferecer a você para que você me dê o que eu quero? Então é uma negociação, é uma troca. Você quer que eu faça algum tipo de adoração, que eu diga para as pessoas que eu sou um adorador, que eu reconheço você como a divindade da minha vida? É isso que você quer? Em troca disso, o que eu tenho? O que eu ganho? Né? É claro que, dessa maneira como eu falei, isso parece ser uma coisa muito distante, muito longe, mas isso ainda hoje permanece de maneira muito mais sutil, né? E às vezes nós corremos o risco de estar diante de novos deuses, fazendo esse tipo de negociação. Mas diferente disso, Deus nos dá não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, né? E o que nós precisamos, vindo da parte de Deus, nós sempre somos positivamente surpreendidos. Ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou até mesmo pensamos, é o que diz o texto bíblico, né? O povo achava que precisava de libertação militar, mas Jesus deu a vitória sobre a morte, fazendo com que nós tivéssemos acesso ao Pai e acesso à vida eterna. Bom, dito tudo isto, acho que agora a gente pode olhar para esse texto, que é curioso, às vezes hilário, e nós podemos fazer algumas reflexões. A primeira delas, na verdade, é muito mais uma proposta de exercício de memória, né?
para pensar um pouquinho aí, tenta lembrar quantas vezes você já viveu a experiência onde alguém que parecia ser absolutamente inadequado para uma tarefa, no final das contas foi uma bênção. Talvez você lembre de outras pessoas ou talvez você lembre até de você mesmo. Assim como Moisés tinha uma percepção dele de inadequado, e assim como as pessoas do povo de Israel poderiam ter uma percepção de Eude como inadequado, isso é uma possibilidade muito real. Pessoas que você não dava nada por ela, por alguma razão estética ou por algum outro motivo, e que você foi positivamente surpreendido por aquilo que Deus fez através dessa pessoa. É sempre bom lembrar essas histórias, porque elas aquecem o nosso coração e nos fazem lembrar quem é Deus, que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer. E sempre nos surpreende positivamente. Uma outra reflexão possível, nós vemos a partir do seguinte. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, nós lemos o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Isso é uma grande lição de humildade para nós, né? Esta percepção que o apóstolo Paulo traz de que nós fomos chamados por Deus não por causa de quem somos ou do que temos, mas porque Deus resolveu simplesmente nos chamar por meio do seu amor e da sua graça. Então isso é uma grande lição de humildade para nós, né? Ao passo em que às vezes nós corremos o risco de achar que nós experimentamos algumas vitórias ou alguns sucessos na nossa vida única e exclusivamente por causa do nosso mérito, né? Quais são os momentos que de repente você sente isso acontecer? Isso é uma realidade na sua vida? É bom você fazer um exercício de olhar honestamente para si, né? Cada um de nós podemos e devemos fazer esse exercício para perceber se tem alguma área da vida que nós estamos achando que somos autossuficientes. O povo de Israel se achou autossuficiente diante de Deus e por isso resolveu abrir mão dele. E por isso passou 18 anos debaixo da opressão liderada pelo rei Eglon. E foi preciso que um libertador fosse ao encontro deles para tirá-los daquela situação. Então, nós olhamos para isso, para essa história, e percebemos que a autossuficiência pode inevitavelmente nos levar à mesma condição que o povo de Israel, né? E é preciso que o libertador perfeito nos liberte da autossuficiência. Uma outra perspectiva também você em algum momento já tentou ou ainda tenta negociar com Deus? Você fala com Deus querendo oferecer a Ele algum tipo de troca, algum tipo de sacrifício para ver se recebe alguma bênção específica? Alguns chamam isso de barganha, né? E a Bíblia nos relata que Deus não está disponível a este tipo de relação. De qualquer maneira, ainda assim, muitas pessoas tentam lidar com Deus dessa maneira. Quando nós tentamos isso, no final das contas, mais uma vez nós estamos afirmando que nós sabemos o que é melhor para nós, que nós temos condições de dizer qual é o melhor caminho para a nossa vida e de que as coisas só não são melhores porque nós não temos o poder que Deus tem. Então isso é mais uma vez esta autossuficiência aparecendo diante de nós, só que se ramificando, se manifestando de outras maneiras. Quando nós confiamos em Deus, nós colocamos os nossos pedidos diante dele, sabendo que a resposta dele será sempre a melhor, ainda que às vezes a resposta dele não seja a resposta que eu gostaria que fosse. Então, como que tem sido a sua relação com Deus? Você tenta negociar com ele ou você simplesmente pede, confiando que a resposta dele será a melhor? Bom, estas são algumas reflexões possíveis a respeito do texto que nós estamos lendo. Espero que esta porção do estudo de hoje também tenha sido abençoadora para a sua vida, tenha sido um tempo de investimento durante essa quarentena
e eu espero também que você fique empolgado para o nosso próximo estudo na semana que vem. Deus te abençoe, um grande abraço para você.